O meu nome completo é José Francisco Rezec. Eu nasci em Cristina, no sul de Minas Gerais. É uma cidade pequena e muito antiga, na Montanha das Águas, entre São Lourenço e Caxambu, naquela área. O meu pai veio do Líbano, do norte do Líbano, ao final, quase que ao final da Primeira Grande Guerra. Era uma época em que aquela região do mundo árabe era ainda colonizada pelo Império Otomano. O Império Otomano determinava que as pessoas, enfim, participassem da frente de combate em prol daquilo que era o lado em que se encontrava o Império, e que não era o do Ocidente da época. E quase todos, então, participavam de movimentos de insurreição contra a autoridade militar otomana, alguns de ações de sabotagem antes de algum modo, voltarem à pátria, mas sabiam que ali não poderiam ficar por muito tempo. E foi uma ocasião em que muitos emigraram do norte do Líbano todo, e vieram para o continente americano. Meu pai foi um deles. A minha mãe teve uma educação tipicamente paulistana. Eu sou, então, do pequeno ramo mineiro de uma família que se estabeleceu aqui desde o meado do século XIX. Os últimos vieram na virada do século XIX para o XX, e foi quando, do casamento da minha mãe, aos 18 anos, em 1926, que o casal se transferiu para o sul de Minas Gerais, onde eu nasci. Enfim, eu sou de uma família de médicos. Eu fui um dos pouquíssimos a tomarem um caminho diferente da medicina. Tenho a minha saúde muito bem cuidada pelo número de sobrinhos, de primos e de outros profissionais da medicina na minha cercania. E eu era também predestinado enfim, eu era programado pela família para fazer também a faculdade de medicina, mas quando fazia o curso científico, era o colegial preparatório da área de ciências e tecnologia. Quando fazia o curso científico no Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte, achei que deveria tomar um outro caminho e fiz a faculdade de Direito, terminando em 66, fui orador da turma, fui em seguida para Paris fazer o meu doutorado. Era possível na época, hoje não mais. Era possível fazer diretamente o doutorado em Direito na Universidade de Paris, sem a etapa do mestrado, né? E de lá voltei já fazendo um concurso para professor na Faculdade de Direito, mas fiquei pouquíssimo tempo em Belo Horizonte, porque me transferi então para Brasília para trabalhar no Supremo Tribunal Federal com o ministro Bilac Pinto, que tinha chegado de Paris, onde ele era o nosso embaixador. Eu tinha com ele, enfim, as famílias tinham laços de conterraneidade, e ele me conheceu melhor na época em que estava como embaixador lá. Eu era um estudante de doutorado na Sorbonne, e nessa época, diferentemente do que acontece hoje, em que, enfim, todas as instituições, incluindo os tribunais, incharam muito em número de efetivos, naquela época cada ministro do Supremo tinha um único assessor, chamado secretário jurídico, e duas secretárias datilógrafas, e só. Nessa época eu trabalhei com Bilac Pinto, estavam lá no tribunal, presidindo o tribunal, Aliomar Baleiro, estavam lá ainda Luiz Galotti, Oswaldo Trigueiro e vários outros, Thompson Flores, Eloy da Rocha, e Adalto Lúcio Cardoso, uma figura notável que renunciou à cátedra no Supremo em circunstâncias dramáticas em março de 71. Bom, o cargo era em comissão e tinha tempo limitado, 2 anos. Era fundamental exercer o cargo de assessor do ministro do Supremo e cair fora ao cabo de 2 anos. Me lembro de que o ministro Thompson Flores me explicava a razão disso. É para não se formar na opinião pública, na opinião dos advogados, a ideia de que houvesse um vice-ministro, um alter ego
permanente do membro. Havia, então, uma rotatividade garantida. Isso também acabou. Hoje o número de assessores é bem maior e não há esse prazo limite. Quando se esgotavam esses 2 anos, eu estava ao mesmo tempo sendo aprovado no primeiro concurso que houve para a carreira de Procurador da República. Terminei a carreira, enfim, esgotei a carreira em poucos meses, porque a Constituição já dizia, creio que desde 1946, que os procuradores da República deveriam ser recrutados por concurso. Mas nunca se animava o governo a fazer o tal concurso, com o que os procuradores da República eram recrutados muito criteriosamente entre o que havia de melhor entre procuradores dos estados e procuradores autárquicos da União. O concurso dos anos do romper da década de 70 foi o primeiro. Então, os que entramos neste primeiro concurso, encontramos uma casa quase vazia. Os efetivos da velha guarda eram pouco numerosos. Casa quase vazia, passamos da terceira categoria para a segunda e daí para a primeira num espaço de 18 meses ou pouco mais do que isso. O concurso foi marcado por vários fenômenos característicos da época. Era o período mais sombrio dos anos sombrios. Eram os primeiros anos da década de 70. O Serviço Nacional de Informações interferiu no concurso de várias maneiras e tentou interferir, sem sucesso, de várias outras maneiras. Não tivemos, enfim, ao cabo do concurso, todos os colegas que haviam sido inicialmente aprovados, porque houve algumas podas, alguns cortes pelo Serviço Nacional de Informações da época. Tentaram cortar o meu nome também, mas o Procurador-Geral da República, na época, Xavier de Albuquerque, não deixou que o fizessem. Tentaram interferir depois em um ou outro aspecto da minha carreira, quanto à questão das promoções, e já aí o Procurador-Geral Moreira Alves não deixou que o fizessem. Fiquei na carreira o tempo todo. Sempre fui professor universitário, desde que comecei em Belo Horizonte, depois me transferi para a Universidade de Brasília, nunca deixei a sala de aula. Não deixei a sala de aula nem mesmo naqueles 2 anos e pouco em que fui ministro do exterior. Saía do Itamaraty e ia dar as minhas aulas na UNB normalmente. Não achava que a função de governo me dispensasse do compromisso maior com os alunos. Agora, a carreira paralela foi essa de Procurador da República, ao final da qual eu cheguei a Subprocurador-Geral, que era o cargo mais alto ali, enfim, na carreira, e dali fui para o Supremo em 83. Ministro, se o senhor nos permite tratar com um pouco mais de detalhe esses momentos iniciais. Sim. Nas pesquisas que nós fizemos para a elaboração do roteiro, consta aqui que o senhor estudou em diversas cidades ao longo na infância, sim. Por que das mudanças? Eu fiz o próprio curso primário, eu fiz em 2 escolas diferentes. Uma escola particular de nome Santa Terezinha, onde eu fiz o primeiro e o segundo anos do primário, e a escola fechou. Era de uma família de professoras muito distintas, muito capacitadas, mas decidiram fechar a escola. Eu concluí o primário, fazendo o 3º, 4º e o 5º anos do primário, no Grupo Escolar Delfim Moreira, que era a escola pública de maior dimensão em Santa Rita do Sapucaí, onde eu cresci. Depois disso, os meus pais quiseram que eu fizesse o colegial, que eu fizesse o ginásio, os 4 anos iniciais, o que é hoje parte do básico. Mas na época era o ginasial que precedia o colegial. Quiseram que eu fizesse num internato onde, enfim, poderia ter um aprendizado melhor e, eventualmente, uma disciplina de vida melhor. Eu fiz, então, a primeira série ginasial no Liceu Salesiano de Campinas e a segunda no Colégio Salesiano de Lorena. Isso porque havia conterrâneos meus e até parentes meus num e no outro, e eu acabei convivendo com mais gente. Mas depois de 2 anos de internato, eu achei que não era o caso de permanecer interno.
o internato já então dava sinais de ser uma figura em extinção. Hoje esses colégios todos subsistem e com muita qualidade, mas nenhum deles são hoje colégios mistos e funcionando sem o regime de internato. Eu voltei para Santa Rita então e fiz mais 2 anos concluindo ali o curso ginasial. Aí eu tinha que sair de novo porque não havia para rapazes o colegial em Santa Rita. Havia uma escola normal para moças que entendessem de fazer a carreira de professoras primárias. Não havia um colegial para rapazes. Saí de novo e dessa vez para Poços de Caldas, onde fiquei também 1 ano, finalmente chegando a hora, enfim, a família se convencendo de que era hora de me mandar para Belo Horizonte, para o lugar onde eu faria a escola superior, o lugar da faculdade, que já podia ser, na época, Belo Horizonte. Foi quando eu me desloquei, tinha 16 anos, recém-completos, 16 anos, fui para Belo Horizonte e concluí, então, o científico, os 2 últimos anos do científico no Colégio Arnaldo. Porque já era possível, até então os sul-mineiros iam todos para São Paulo, vinham todos para São Paulo. Meu irmão, meu único irmão, vários anos mais velho, fez engenharia química em São Paulo, outros membros da família, enfim, os jovens do sul de Minas mal tomavam conhecimento de que havia para Minas Gerais uma capital construída, então, fazia uns 60 anos, né, lá no meio do território mineiro, e eram muito centrados, até a preferência esportiva pelo Corinthians me veio dessa época. O sul de Minas não tinha muito a ver com Belo Horizonte, tinha mais a ver com São Paulo, assim como o leste de Minas, a região do presidente Itamar Franco, aquela área toda, tinha muito mais a ver com o Rio de Janeiro. Vitor Nunes Leal e outros eram prova disso. Bom, então, esses 2 anos de Colégio Arnaldo foram o cenário da minha decisão de não fazer medicina e sim de fazer a faculdade de Direito. Por que foi possível essa migração? Porque a Fernão Dias ficou pronta, por uma das 1000 iniciativas do presidente Juscelino Kubitschek. A rodovia Fernão Dias foi construída e já estava pronta com asfalto, então eu fui da primeira leva de sul-mineiros a irem quase que maciçamente para Belo Horizonte em vez de tomar o caminho de São Paulo. E, bom, também foi um período grandemente enriquecedor. Eu tenho das minhas escolas todas uma boníssima lembrança. Enfim, diferentemente de Pedro Almodóvar e outras pessoas da maior respeitabilidade, eu não tenho nenhuma lembrança ruim do internato, e menos ainda das escolas que frequentei mais tarde, como o Colégio Arnaldo em Belo Horizonte, e onde, enfim, tenho a certeza de que aprendi muito, não apenas daquilo que estava no currículo, mas outras coisas mais. Eu me lembro de que havia no Colégio Arnaldo em Belo Horizonte um orientador vocacional, o padre João. O Colégio Arnaldo era dirigido pela congregação chamada do Verbo Divino, eram padres alemães, todos alemães ou de origem alemã. Desculpe, ministro, do Verbo Divino? Do Verbo Divino, SVD, Sociedade do Verbo Divino, é o nome da congregação. E durante a Segunda Guerra, o Colégio Arnaldo fez 100 anos no ano passado, ele é muito antigo. Consta que durante não a primeira, mas durante a Segunda Guerra Mundial, aquela hostilidade que se formou nos países do Ocidente, nos aliados, contra alemães, japoneses e outras, enfim, nacionalidades, mas destacadamente contra os alemães, levou a surgirem boatos. Não dava para fazer, não dava para forjar, mesmo no domínio do boato, nada de escabroso. Mas circulava, por exemplo, na Belo Horizonte da época, o rumor de que os padres alemães do Colégio Arnaldo tinham chope encanado. Nas torneiras daqueles sacerdotes, abrindo-se a torneira, o que saía não era água, e sim um delicioso chope encanado.
Tudo isso era falso, mas enfim, é bem próprio da maneira mais inocente pela qual se tratava durante a guerra o inevitável preconceito contra o inimigo. Bom, mas eu lhes dizia, havia um orientador vocacional no Colégio Arnaldo, o padre João Slane, e eu falava a ele da minha, enfim, do fato de que o meu sonho de infância era ser marinheiro, era fazer uma carreira na Marinha. E depois de algumas conversas ele falou, mas que ideia maluca, a marinha dos seus sonhos é uma coisa que já não existe há séculos, é a marinha dos galeões, das caravelas, é a marinha dos piratas. Isso acabou, essa que a série Piratas do Caribe ressuscita hoje na tela, né? Era algo do gênero. Ele dizia, a marinha de hoje não, é muito técnica, é muito profissional, a marinha mercante não vai lhe dizer grande coisa, a marinha pública, a marinha militar menos ainda, então desista. Esse sonho está mal costurado, largue mão da ideia da marinha e pense em outra coisa que tenha mais a ver. Até porque alguma coisa que tenha mais a ver com o provinciano que está a mais de 1000 quilômetros do mar. Marinha é para quem está lá à beira-mar, pelo menos. Ministro, uma outra dúvida. O senhor mencionou que seu pai veio do Líbano para o Brasil por razões políticas, né? Sim, no final de guerra. No final de guerra, e que a sua família era uma família de médicos, portanto, pessoas de uma formação intelectual muito considerável, acima da média, eu diria. A sua família, o seu pai, ou enfim, seus parentes próximos tinham atuação política, vivência política? Na política municipal, na política estadual? Não. Era uma família bem relacionada, com vários flancos, tendo várias amizades naquilo que era, na época, o binômio UDN-PSD-PTB. O grande líder da comunidade em Santa Rita do Sapucaí era um chefe político udenista, o coronel Francisco Moreira da Costa, irmão do presidente Delfim Moreira, né? E fundador do Banco Nacional, do que veio a ser depois o Banco Nacional, já aí sob controle da família Magalhães Pinto, enfim, e terminando não exatamente como os fundadores imaginavam que fosse terminar. Mas a minha mãe, sobretudo, foi uma fonte de inspiração permanente. Ela teve aqui em São Paulo uma educação trilingüe. Ela estudou no Colégio Oriental, que ficava aqui na Rua Maria Figueiredo, uma travessa, uma vertente da Paulista, onde se dava às crianças o ensino em árabe, português e francês. Então, essas crianças, aos 6 anos, eram alfabetizadas duplamente, no alfabeto ocidental e no alfabeto árabe, e manejavam as 3 línguas. Ela fez teatro, declamação, poesia, uma porção de coisas desde a infância, e era, quando casou e se deslocou para o sul de Minas, uma pessoa de grande cultura, de grande erudição. E marcou profundamente a vida, não apenas dos filhos, mas de todos os demais, dos sobrinhos e de muitas outras pessoas por lá. Seguramente foi, das minhas influências de sangue, a mais importante. E eu a conservei, porque eu perdi meu pai muito cedo. Aos 18 anos, quando eu estava entrando na faculdade de Direito, meu pai morreu de câncer. E mal recebeu a notícia do sucesso no vestibular, morreu alguns dias depois. Mas eu conservei a minha mãe até pouco tempo atrás, ela faleceu com 97, em plena lucidez e rigidez física também, né? Ainda muito influente sobre as demais pessoas. E é curioso, eu ia às vezes a Santa Rita visitá-la e ela me dava um roteiro de visitas. Quem ver porque perdeu um parente, porque sofreu alguma tragédia pessoal, quem ver para dar parabéns por alguma coisa. E me dizia quando ir, a quem ir, a hora em que chegar e o que dizer. Eu sempre achei que ela tinha a impressão de que se não me dissesse com todos os detalhes o que fazer, eu faria tudo errado.
Isso se conservou até os seus 97 anos, e quando eu próprio já tinha passado dos 60. Mas foi uma grande influência que tive e que me marcou em todos os sentidos na vida. E por que o senhor optou por fazer direito se a escolha da medicina era talvez tão óbvia por todas as pessoas do seu entorno? Eu rejeitava um pouco a medicina por achar que eu não seria. Eu tinha uma grande habilidade manual, sempre construía aeromodelos, maquetes navais, etc. Não era este o problema. Mas eu achava que não... Eu observava a vida profissional de alguns médicos mais velhos da família. Achava que eu não teria a paciência que um médico tem que ter para conviver com a problemática do próprio paciente, para conviver com as inevitáveis perturbações da família do paciente. Observava que isso era um problema que se abatia não só sobre jovens médicos principiantes, mas sobre pessoas já de idade, de grande prestígio na vida profissional. É que o próprio enfermo e os familiares do enfermo não estão nem aí para saber com quem estão falando. Eles querem notícias, eles querem interferir às vezes, querem opinar. Eu achava que a vida de médico era uma coisa muito sacrificada e que preferiria tomar um outro caminho. Talvez me faltasse, enfim, paciência bastante. Mas ficou bem claro por que não a medicina, mas sim. Por que o direito? Eu era um menino de muitas leituras, desde o curso primário, um menino de muitas leituras. E tomei gosto por aquilo que essas leituras mostravam como a carreira do advogado. Eu não pensava em ser juiz, não pensava em ser procurador da República, não sabia o que era isso, mas via que a vocação do advogado era algo que tinha a ver comigo. Algumas obras literárias influenciaram nisso, alguns filmes da época, alguns deles envolvendo o ator Gregory Peck, O Homem do Terno Cinzento, e um outro clássico cujo nome em português eu não lembro, How to Kill a Mockingbird, que parece que sim, é aquele em que ele faz um júri de um rapaz negro no sul dos Estados Unidos que é acusado de um crime sexual contra uma moça branca, e o filme é de uma riqueza excepcional. Bom, eu acho que sim, foram leituras, foi apreciação de obras cinematográficas, de obras teatrais, que me levou a acreditar que isso seria uma carreira tendo mais a ver comigo. Na época, muitos os vocacionados não para as ciências da saúde nem para a tecnologia, mas para humanidades, davam preferência à economia. A economia que estava, na época, crescendo muito, o mercado do curso universitário de economia estava muito aquecido naquele momento, a não falar nas novidades, sociologia, antropologia, essas que já começavam a aliciar jovens no meio universitário. Eu preferi não... Nenhum desses caminhos me dizia alguma coisa, enfim. Achei que não sou chegado a números, o biometal não me seduz, não sou chegado a contas. O curso de economia não me parecia apropriado. E ingressando na faculdade de Direito, qual é a recordação que o senhor tem dos seus anos de faculdade? Professores, livros, colegas, eventos? Eu entrei em 62, eu fiz o vestibular, como era normal que se fizesse na época, eu fiz o vestibular na Federal e na Católica. Me dei o prazer de fazer, havia uma escolha de língua estrangeira, eu fiz com francês na Federal, com inglês na Católica.
Fui aprovado nas duas, numa classificação discreta na Federal, no segundo lugar na Católica. Optei pela Federal não porque fosse necessariamente melhor, as duas tinham a mesma equipe de professores. Os professores eram quase que a 100% os mesmos, todos de alta qualidade, e a Católica tinha ainda sobre a Federal a vantagem de impor uma disciplina maior, horários, enfim, era uma coisa um pouco mais austera. Mas a Federal era gratuita, tinha o privilégio da gratuidade. Isso, é claro, enfim, não sei que espécie de loucura atribuiriam a alguém que, aprovado nas duas, optasse por aquela que custa alguma coisa em contraste com aquela que tem mais antiguidade, tem igual qualidade e é gratuita. Era diretor da Faculdade de Direito o professor Alberto Deodato Maia Barreto, um intelectual, um jurista do Sergipe, de grande autoridade, que marcou várias gerações de estudantes de direito. Era um homem de um fascínio pessoal extraordinário. E os outros professores, tanto no flanco conservador quanto no flanco progressista, o que se chamava a esquerda da época, eram todos de primeira qualidade. Na esquerda tínhamos Edgar Godoy da Mata Machado, figura única, professor de Introdução à Ciência do Direito no primeiro ano. Tínhamos Rui de Souza, um homem extraordinário, ensinava direito comercial com sentido crítico severíssimo, e todos deixaram muitas saudades. A essa altura dos meus professores, creio que há ainda assim 2 ou 3 vivos. Os outros já se foram e todos deixaram os alunos da época uma lembrança muito grata e ensinaram muito, Alberto Deodato, como diretor da faculdade, na época havia uma regra segundo a qual não havia, no meio universitário, não havia uma guilhotina inexorável da compulsória a uma certa idade. Havia lá uma norma que permitia que aquele que chegasse à idade da aposentadoria obrigatória poderia ser reconduzido por mais um ano, mediante voto unânime da congregação ou algo assim, e ao fim desse ano, se a congregação de novo resolver... Eu participei de diversos churrascos em homenagem ao professor Alberto Deodato como despedida dele, e ele voltava no ano seguinte reconduzido pela congregação, porque ninguém gostava da ideia de vê-lo ir embora. Mas quando ele saiu, ele foi sucedido na direção pelo professor Lorival Vilela Viana, professor de processo penal, meu amigo pessoal e conterrâneo, enfim, amigo dos meus pais, da família, vindo de Santa Rita do Sapucaí também. E Lorival Vilela Viana foi um extraordinário diretor da faculdade. Ele foi aposentado pelos militares, junto com Edgar Mata Machado. Depois um pouco. Primeiro aposentaram Edgar Mata Machado, que foi aquele cujo filho assassinaram. Aposentaram Rui de Souza e mais tarde, numa penada única, acredito que de janeiro de 69... de janeiro de 70, aposentaram o professor Lorival Vilela Viana, o professor Gerson de Brito Melo Bozon e alguns outros mais. Enfim, isso era parte do cotidiano naqueles anos. Perdermos alguém, ou na rua, com tiros, ou em alguma câmara de tortura, ou perdermos simplesmente porque nos tiram do corpo docente alguém e aposentam compulsoriamente. Faziam isso era uma frase própria do Diário Oficial na época, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Não caçavam todos os direitos daquele a quem afastavam da carreira docente, mas não davam também o provento correto, davam algo proporcional ao tempo de serviço. No caso de alguns que foram atingidos por essas cassações, ainda numa faixa jovem, isso era quase nada, era
algo simbólico, tinham que recomeçar a vida no setor privado, até porque era impossível recomeçar qualquer coisa no setor público depois de ter sofrido uma punição desse tipo. Perda de direitos políticos, enfim, aposentadoria compulsória por tempo de serviço e com proventos proporcionais, enfim. Tudo aquilo que na época alijava alguém da participação na vida universitária repercutia sobre os outros domínios da vida. Era impossível fazer alguma coisa fora. Ministro, o senhor mencionou, enfim, a atuação dos professores e o senhor lembrou também, numa resposta anterior, que em Minas a situação de apoio e oposição aos militares, enfim, a UDN era muito forte em Minas, o Bilac Pinto. Sim. Como é que era, do ponto de vista dos alunos, como é que os alunos se engajavam nesse período? O senhor viveu a faculdade nos momentos finais do governo do Jango, estava estudando durante o golpe, o corpo de alunos também se dividia? Sim, eu sou de uma geração que, como outras gerações próximas, foi vitimada pelos desdobramentos na Universidade Brasileira da Guerra Fria. Todas as turmas eram marcadas por esse flagelo que era o antagonismo permanente entre os mais ocidentais na sua ideologia e aqueles mais vocacionados para o pensamento de esquerda. E nessa época eu fazia parte daquilo que se chamou a esquerda independente, organizada na Faculdade de Direito num partido que se chamava Frente Acadêmica Renovadora. O professor Edgar Mata Machado até fazia uma ironia com esse nome. Como é que essa frente pode ser renovadora e acadêmica ao mesmo tempo? Mas, enfim, era o nome tradicional do partido que congregou naquela época, porque os partidos dentro da Faculdade de Direito, da UFMG, com o passar do tempo, década após década, variavam um pouco de coloração. No meu tempo, o partido de esquerda chamava-se União Democrática Universitária. O partido de direita chamava-se Aliança Democrática Acadêmica, ADA, e a Frente Acadêmica Renovadora foi um partido que se renovou nessa época com os chamados independentes de esquerda. O que era isso? Eram aqueles, enfim, que tinham uma cabeça muito arejada, muito progressista, com uma consciência social profunda, mas que rejeitavam qualquer forma de vínculo com determinados movimentos que, de algum modo, pasteurizavam a sua congregação. Era o Partido Comunista, era também a Ação Popular, era até mesmo a chamada Juventude Universitária Católica. Os esquerdistas independentes da Frente Acadêmica Renovadora rejeitavam todas as carteirinhas da época. A principal das quais era a do PC, mas havia também a da Polop, havia da AP, havia da JUC e vai por aí afora. Os movimentos organizados, assim como havia também, embora com uma descrição quase que clandestina, alguns movimentos organizados de direita. O nosso partido foi bem sucedido nas eleições para o diretório acadêmico. Um colega meu e grande amigo, de nome Lúcio Miranda, foi o eleito presidente do Centro Acadêmico Afonso Pena. Eu tive uma participação intensa na política universitária na época, sempre nesse flanco. Era membro do diretório, era membro do chamado Conselho de Representantes. E foi isso que fez com que mais tarde, no concurso para Procurador da República e na carreira de Procurador da República, o Serviço Nacional de Informações houvesse tentado alguma coisa, mas felizmente para mim, sem sucesso. Em função da parte sim, do senhor... Sim, o que diziam era isso, né? Eu nunca fui, enfim, eu tenho vários colegas que têm esse galardão de terem sido presos durante pelo menos um curto período na época,
Eu não ostentei esse título. Uma única noite eu dormi no DOPS em Belo Horizonte, mas foi por ter dito junto com... Eu fazia parte de uma espécie de comitê que se ocupava de libertar os colegas presos depois das passeatas. Quando havia uma passeata, a polícia política baixava... Como estudante ou depois de formado? Não, como estudante. Sempre depois de formado eu fui embora e já não... Como que atuava esse comitê, ministro? Desculpa. Era um pequeno grupo de estudantes vocacionados para irem ao DOPS na Avenida Afonso Pena, dizendo ao diretor do DOPS que era uma pessoa esclarecida. Havia elementos truculentos no DOPS de Belo Horizonte naquela época, um dos quais, por sinal, tinha feito curso na Faculdade de Direito, tinha um diploma da faculdade. Quando discutíamos essa questão de saber, mas teríamos um agente do DOPS aqui dentro? É crível que um estudante como nós se converta aos serviços do DOPS? Ao que outros respondiam, eu respondia com frequência, não. Nenhum de nós se converterá em agente do DOPS, mas o DOPS pode perfeitamente fazer com que um agente seu, com certas habilidades, faça o vestibular e se torne estudante como nós. E tendo essa pré-condição de agente do DOPS, ele entre na casa e faça aí o seu trabalho de informação. Foi o que aconteceu com 2, 3, são nomes muito bem lembrados na história da Faculdade de Direito. O DOPS de Belo Horizonte tinha pessoas assim, mas tinha na época, era o governo, que era o governo Israel Pinheiro, era o governo Magalhães Pinto primeiro, depois Israel Pinheiro. O DOPS tinha um diretor de nome Fábio Bandeira, que era um homem de grande lucidez, enfim, fazia aquele trabalho horrível que devia ser para ele a direção da polícia política, mas era um homem sensível e enquanto ele esteve à cabeça do DOPS, esse nosso movimento de libertação dos colegas presos nas passeatas foi muito bem sucedido, quase sempre conseguíamos. Enfim, não saímos daqui enquanto não soltarem todos. E aí ficávamos esperando até as 9, até as 11, até a meia-noite, até um pouco mais. E houve uma ocasião em que eu e outros dormimos lá na enxovia à espera de que se desse a libertação dos demais, o que só aconteceu pelas 10 da manhã do dia seguinte. Além das bisbilhotagens do SNI na vida do senhor posteriormente, Sim. Que talvez seja um desdobramento ruim, indesejado da sua militância política na faculdade, o senhor destacaria algo de positivo que o senhor levou dessa militância em termos não só de experiência e de aprendizado, mas também de amizades, Sim, contatos, sim. enfim, para a vida? Sem dúvida, todas as amizades da época foram forjadas nesse convívio que era mais político do que acadêmico. Isso continuou na Universidade de Paris, porque eu tinha lá 2 ou 3 colegas de faculdade fazendo também a sua pós-graduação e tinha, enfim, homólogos, estudantes da mesma natureza e de outras origens, vindos de São Paulo, vindos do Rio de Janeiro. Embora fosse muito pequeno o número de bolsistas trabalhando em humanidades. Privilegiava-se, acredito que ainda hoje, mas privilegiava-se muito mais na época a tecnologia, as ciências da saúde e as artes também. Um economista ou um jurista tinha pouquíssimas chances de obter uma bolsa, fosse uma bolsa brasileira ou uma bolsa do governo francês, do governo alemão, do governo norte-americano, do governo britânico. Eu consegui uma bolsa do governo francês. O senhor teve, antes disso, uma bolsa também da Inter-American University Foundation? A Inter-American é uma associação ainda hoje muito bem organizada e o grupo brasileiro é muito bem estruturado, ele inclui Cristóvão Buarque, Flávio Berrenbach e várias outras personalidades, sobretudo aqui em São Paulo. Era uma associação norte-americana que levava para lá estudantes brasileiros em número de mais ou menos 100 por ano.
por um período de uns 40 dias, entre julho e o começo de agosto, para fazer um curso de 2 semanas em Harvard sobre instituições americanas e problemas do desenvolvimento econômico. E para visitar, conviver com uma família da região ali de Massachusetts e conhecer eventualmente Nova York, alguma coisa. Era uma experiência belíssima, belíssima. Isso tinha em inglês um nome de Program for Brazilian Student Leaders. Nós achávamos engraçadíssimo aquilo porque nenhum de nós se considerava líder de coisa alguma, mas assim os anfitriões norte-americanos nos classificavam depois de fazer entrevistas com várias dezenas de estudantes em várias faculdades e nos levavam para lá por esse período que representava para nós, ao fim e ao cabo, um diploma do curso de extensão na Harvard e uma experiência de conhecimento. Nós éramos muito jovens, era a primeira incursão no domínio de uma outra sociedade tão diferente. Foi realmente um bonito momento. Agora, depois, no final, quando já estava finalizando o curso, eu ganhei também uma bolsa do governo, de uma instituição norte-americana para fazer o Master, tendo opção entre Columbia e Berkeley, na Califórnia. Era uma bolsa, e isso me deixou realmente embaraçado, porque a bolsa norte-americana era bem mais eirada, bem mais vantajosa, bem mais esplendorosa. Prometia um futuro seguro a quem fosse para lá e fizesse a sua pós-graduação, até mesmo a perspectiva de ficar por lá. Eu fiquei numa situação embaraçosa, mas ao fim pedi desculpas aos que me convidavam e aceitei a bolsa do governo francês, que era bem minguada, mas era tão mais sedutora. Minguada no sentido de que economicamente era o suficiente para a manutenção, para a sobrevivência de um jovem de 22 anos, sozinho e de hábitos simples. Era só isso. Era bem diferente o montante daquele da Bolsa Americana. E também o fato de que eu poderia lá fazer diretamente um doutorado, sem passar pela etapa do mestrado. Isso hoje já não é possível, mas na época era. E nunca me arrependi dessa opção, nunca me arrependi, mesmo sem saber quando fui, que encararia lá o ano de 68, o inesquecível ano de 68. O senhor passou que eu passei. 68, você estava lá? Estava lá, no centro dos acontecimentos, em maio de 68. Eu cheguei no final de agosto de 67. E só vim embora para o Natal de 68 no Brasil, depois voltaria para a defesa de tese. Mas, enfim, estive naquele ano que não acabou, segundo o Zuenir Ventura, né? Eu estive em cima dos acontecimentos. Só uma pequena pergunta antes de tratarmos de maio de 68, sim, evidentemente. Como se deu... Como se tornou uma possibilidade para o senhor a ida para a França? Como surgiu a oportunidade? Sim, eu queria sair, eu não tinha emprego, eu tinha sim, desde o 4º ano de Direito, eu tinha por concurso, um modesto emprego de agente de administração no Departamento Jurídico do Estado de Minas Gerais. E os estudantes de Direito, de final de curso, que tinham esse cargo, eram desviados de função para dar assistência judiciária. Trabalhavam no DAJ do Estado, coisa que eu fazia também no DAJ da Faculdade de Direito, ou seja, aquela advocacia das pessoas e das famílias pobres, que dá enfim, um enriquecimento humano extraordinário, mas em matéria de advocacia é um horizonte muito estreito. As ações que os DAJs fazem, promovem em favor de pessoas de condição muito modesta,
são quase sempre as mesmas ações. Investigação de paternidade, competição de herança, contestação de despejo e coisas do gênero. Não vai muito além disso. Vez por outra, uma retificação de nome, uma vez um júri, uma vez eu fiz um júri quando estava ainda no 4º ano de Direito, ajudando o advogado titular. E o nosso réu não era nenhum homicida, era um caso de tentativa de homicídio. A vítima nem morreu, quer dizer, foi um júri muito, muito modesto. Mas, enfim, a chegada, a definição pela França teve a ver com essa atração que aquela cultura exercia sobre a juventude brasileira da época. Mais do que hoje. Acredito que mais do que hoje, porque hoje os interesses se diversificaram. Hoje nós temos muitos jovens brasileiros, enfim, declarando formalmente o que na época poucos faziam, uma preferência pelo ideário norte-americano. Temos muitos na vertente chinesa, na vertente árabe, na vertente alemã, cheios de intelectuais do direito e de outras áreas, preferindo a cultura germânica. Na época não havia tanta diversidade assim, e a vocação pela academia francesa era mais acentuada na generalidade dos estudantes que pensavam em sair do país por algum tempo. Eu também me valia desse privilégio que nós tínhamos, todos os desempregados tinham esse privilégio. Os estudantes de medicina naquela época eram mais, enfim, mais respeitados em vários sentidos e mais recompensados também pela vida. Na faculdade de Direito, nenhum aluno no meu tempo tinha carro ou algo parecido, ou qualquer veículo automotor. 2 professores tinham automóvel. Na faculdade de Medicina, você via muitos estudantes de 6º ano já motorizados. As moças dos bailes do DCE até o altar, as moças davam uma ostensiva preferência aos estudantes de Medicina e até de Engenharia, preterindo estudantes de Direito. Enfim, nós não éramos uma classe de grande prestígio naquele tempo. Era importante atender ao coração e considerar o fato de que, por estarmos assim, desempregados, desvinculados de qualquer compromisso sentimental, aquilo nos dava a regalia, o prêmio de termos uma liberdade absoluta de escolher que caminhos tomar. Então não tínhamos absolutamente inveja do estudante de medicina que já tem o seu emprego ali engatilhado, que já tem a sua noiva, que já tem está pagando as prestações. Não. A nossa orfandade socioeconômica nos dava uma liberdade de escolha do caminho a seguir, que era um bem precioso. E eu me vali justamente disso para tomar o caminho da Academia de Paris. 2 perguntas ainda sobre Paris. Primeira, teve algum professor ou alguém, enfim, alguém a quem o senhor olhasse com admiração, que tenha aconselhado o senhor a falar, olha, vai para Paris, há bolsas, enfim, é um lugar interessante, enfim, ou foi uma iniciativa sua, pessoal? E uma segunda dúvida, o senhor até agora mencionando professores e áreas e atuação, o senhor já mencionou direito de família, mencionou um professor de direito comercial, outro professor de introdução do direito, mas o senhor ainda não mencionou direito público, nem direito internacional. Sim. Como uma área. Por que, além de por que Paris, por que essa área especificamente? Eu tive como professor de Direito Internacional o professor Gerson de Brito Melo Bozon, que foi o paraninfo da minha turma, e que era uma bela figura de professor, mas não foi exatamente por isso. Outros professores aos quais eu era mais vinculado
diziam que eu faria melhor, que qualquer estudante do meu tempo faria melhor se cuidasse de matérias que dão mais advocacia. Era uma época de supervalorização do processo. Aquilo que Haroldo Valadão chamou a grande subversão de valores que irradiou da Academia de São Paulo para o resto do ensino jurídico no país, por conta do fato de que, durante a Segunda Grande Guerra, um pouco antes da Segunda Grande Guerra, alguns imigrantes, sobretudo alguns judeus italianos, vieram para cá. Eram juristas brilhantes e, por acaso, eram processualistas. À conta da influência desses homens, a febre do processo se espalhou pelo país em matéria de... Sim, sim. Enrico Tullio Liban foi o mais, digamos, o mais relacionado deles. Havia outros também. Agora veja, pessoas tão diferentes como Haroldo Valadão e José Carlos Moreira Alves, o ministro, exorcizavam esse fenômeno horrível de ter se desprezado o direito material do que ele tem de mais substancioso para curtir as delícias do processo como se o processo fosse em si mesmo alguma coisa de relevante. Quando não é, é apenas um ritual sobre como fazer as coisas no foro com alguma habilidade, com algum sucesso. Mas enfim, os meus professores preocupados, sobretudo Lorival Vilela Viana, preocupados com a minha subsistência, com a ideia de que eu teria que um dia fundar a família, precisaria de custear o leite das crianças, etc., diziam, larga a mão dessa história de direito internacional, vá disputar a cadeira de processo civil na hora certa, etc. Mas, ao mesmo tempo, reconheciam que isso podia mudar, reconheciam que o Brasil iria, cedo ou tarde, se abrir. Nós éramos também, isso militava em desfavor do direito internacional, nós éramos um país muito fechado. Fomos, até 1990, um país muito fechado, muito cioso da sua autossuficiência. E não é ruim que tenha sido assim. O nosso fechamento permitiu que o país desenvolvesse uma indústria absolutamente completa e, quando se abriu para o mundo nos anos 90, fez isso já na certeza de que poderia competir com sucesso nas mais variadas áreas. Uma coisa que os nossos visitantes sempre enfatizavam e se diziam surpresos com isso. Eles viam que em países, em quase todos os países do mundo, por exemplo, a Holanda, onde eu estive no meu mandato de juiz das Nações Unidas, produz tulipas e usura bancária só. Mesmo países vizinhos nossos têm um determinado recurso, petróleo ou cobre, e não tem mais nada. E o visitante percebe que tudo ali vem de fora. Na Holanda, como no Chile, como na Venezuela, tudo ali vem de fora. Ao passo que no Brasil não. Virtualmente tudo aqui é produzido no próprio país. Do bibelô na penteadeira da moça até a turbina do avião a jato. Quer dizer, foi nessa circunstância, já havendo montado um parque industrial esplêndido e tão variado, competindo aí com a nossa agricultura, que é também sem limites. Foi nessas circunstâncias que o Brasil, depois de décadas de, digamos, saudável fechamento protecionista, abriu-se, então, em condições de concorrer com o que há de melhor lá fora. Então, veja, a ideia mesma de que o direito internacional, por força da abertura que viria um dia do Brasil ao mundo, iria emergir como disciplina, já estava presente na cabeça dos professores mais sensíveis, mais lúcidos da época. De modo que, quando me despacharam, quando me viram arrumar as malas e rumar para esse doutorado em Direito Internacional na Sorbonne, achavam que eu não ia
que eu não ia me dar mal, que eu não estava condenado a eternas penas e talvez pudesse fazer alguma coisa nesse domínio.